Perfeito. Obrigado, Anderson, primeiro pela oportunidade de estar participando com vocês. Agradecer a todos que estão conectados conosco aqui. A gente quer fazer uma hora bastante conhecimento, trocar experiência, algo bem descontraído aqui, como informativo mesmo, né? Então, a RP Info é uma empresa de software para gestão e automação de supermercados. Nós estamos hoje em 20 estados brasileiros, né? São 1.900 clientes que nós temos na carteira e atuando há 30 anos. Então, nós temos uma experiência vasta na questão de software e varejo, né? Agora, quem entende de software somos nós, né? E de varejo são os clientes. Então, por isso que é até importantíssima a presença do William também hoje, para que a gente consiga fazer algo aqui a 6 mãos e contar com a participação de todos aí. Boa, bacana. William, fica à vontade. Boa tarde a todos. Quero também inicialmente agradecer o convite, tanto por parte da SLED quanto da RP Info, de participar dessa conversa rápida, desse bate-papo. Meu desafio aí é contribuir de forma prática aí para a gente falar um pouquinho dessa questão de numerários aí, dessa questão de busca de melhorias aí na prática. Então, espero que seja bem proveitosa a nossa conversa aí durante a tarde de hoje. Rapidamente, da empresa, o Superpão é uma empresa que atua hoje basicamente no Paraná, em algumas cidades de Santa Catarina. Temos hoje mais de 28 varejos atuando, já há mais de 95 anos no mercado aí, né? E a gente está à frente aí do financeiro, né, como coordenador financeiro da empresa, principalmente buscando aí essas soluções para facilitar o dia a dia das nossas lojas aí, no que diz respeito aí a numerário, frente de caixa como um todo, ok? Boa, obrigado, William. Bom, então, hoje o grande tema aí que a gente quer trazer para todos é discutir problemas correlacionados à gestão de numerários, né? Num país como o nosso, que ainda tem uma boa parte da sua população desbancarizada e principalmente ainda movimentando dinheiro, quando nós surgimos como SLED Troco, e a gente vai falar um pouco disso um pouco depois, a gente surgiu por causa de alguns problemas que não são resolvidos apenas com a nossa solução, mas em conjunto com a RP Info, nesse caso, junto com o Superpão, na implementação de metodologias que fazem o dia a dia operacional serem melhores. Muitos aqui devem ter o mesmo tipo de problema que o varejo que a gente atende hoje possui, que é quebra de caixa por questão de arredondamento, desgaste com clientes, dificuldade de captação de moedas, promoções ali para conseguir moedas, manuseio, que propriamente dito é bastante desgastante, né? E fila aí nos caixas quando o pagamento precisa de troco e tudo mais. Então, baseado nisso, antes de a gente começar a abrir aí para discussão junto com o William e o Thiago, a gente construiu uma solução que basicamente ali no Como Resolver a gente vai falar sobre isso, que se propõe a entregar troco em formato digital e ajudar com que os varejistas resolvam, né, essas dores. E basicamente com isso soma-se aí a estratégias que o William vai trazer para nós, junto com aquilo que foi implementado pela RP Info, para fazer com que toda essa camada de gestão disso, de manuseio, funcione de uma forma bem bacana. E aí, para a gente começar a conversa, que é o que eu acredito que mais interessa para todos, nós vamos ir ali para o slide de inovação no varejo e vamos começar a bater um pouco de papo sobre isso. Então, o grande ponto aqui, e aí eu vou pedir ajuda do Thiago e do William, olhando para essas alternativas, como escolher o sistema que ajude, as características que façam isso. William, queria entender de vocês ali no Superpão, o que vocês tinham de alternativas e têm até hoje para conseguir troco e vivenciar isso? A nossa busca, basicamente, dentro da solução, era troco aí de clientes, né, daquelas empresas que possuem máquinas de bolinha, máquinas de bichinho, enfim, a gente tinha que caçar aí empresas nesse sentido, ou clientes que tivessem esse volume principalmente de moedas, né, que era a grande dificuldade que nós tínhamos. Contato com igrejas, com, enfim, mercados, mercearias menores que as lojas possuíam, né, e ficava, então, basicamente, a cargo de cada filial aí, essa busca por troco, né. Além de brindes que a gente
fornecia para clientes, né, traz moedinha e ganha chocolate, traz moedinha aí, dependendo do valor, fazia um pagamento com retorno financeiro, não tão alto, mas fazia isso também. Então, basicamente, essa era a busca que nós tínhamos, né, antes da solução aí aqui no Superplan. Legal. E, Thiago, me conta uma coisa. Quando a gente pensa no sistema de frente de caixa ali para o perfil de comércio, para quem movimenta muito dinheiro ainda como meio de pagamento, que características ali, principalmente quando a gente fala de RP, você acha que ainda são importantes tomar cuidado na hora de implementação e tudo mais? À vontade. Nós falamos assim, hoje nós sabemos, uma empresa, né, ela se divide no supermercado com o software de retaguarda e o software de frente de lojas, né? Agora, o retaguarda, você tem tempo, você consegue resolver alguma questão ali de forma mais controlada, digamos assim. Já no PDV, não. Então, a gente sabe, um cliente ele fica numa loja 3 horas fazendo a compra, mas quando ele chega no PDV, ele quer ir embora em 5 minutos, né? Então, o PDV ele tem que ser ágil, ele tem que ser fácil, dinâmico para o próprio operador de caixas também trabalhar, né? Tem que ter uma plataforma que seja leve para que não precise de um investimento muito alto em computadores também para fazer essa gestão. E a RP hoje proporciona isso. Nós temos aí 15 mil PDVs instalados, né, no Brasil. Então, nós temos aí clientes que têm uma loja, um PDV, como o próprio Superpão, que tem quase 500 PDVs, clientes com uma única loja que tem mais de 100 PDVs no supermercado único, como é o caso do próprio Andorinha, que fica em São Paulo também. E a gente sabe que a agilidade conta muito. Você tem um software confiável, né, que ele traga informações concisas na integração e que agilize toda essa facilidade, que é o que vocês vêm a resolver também no caso da SLED, né? Complementando um pouquinho do que o William falou, vou indo agora para a questão de moedas, né? No Brasil, a gente sabe que tem uma cultura como se a moeda não fosse dinheiro, né? Então, é aquela questão que fica, né, a pessoa guarda em casa, ela não conta aquilo para, né, para levar realmente a compra. Então, o que está acontecendo hoje, LED, eu diria que é até uma disruptura aí, né, nesse padrão hoje aí brasileiro. Como o William comentou agora, e a gente vai ver mais à frente, a diferença do que aconteceu. Até pouco tempo atrás, ele indo atrás de instituições para conseguir captar moeda. Muitas vezes o supermercado tem que oferecer também, né, o varejo tem que oferecer um atrativo para que a pessoa vá até lá. Então, a automatização no geral, tendo um sistema confiável, né, que tem uma integração a contento, e é um projeto como é o da SLED, acho que aí, sem dúvida nenhuma, muda o cenário do varejo, né? Legal, bacana. Com o Ilha, com o grupo Superpão, aí a gente sempre teve bastante oportunidade de fazer isso. E até entrando nesse viés de inovação, e aí cabe para os dois a pergunta, o varejo físico, como todos sabem, vem tendo que se adaptar rapidamente, né? Pandemia, mudança, o digital e tal. Como que o fato de a operação inovar ajuda o varejo físico? Fique à vontade, ambos, né? Deixar o William como varejista. Eu entendo assim, né? Até para compartilhar com os demais aí, quando a gente fala em inovação e busca para melhorias, né? A primeira mudança que a gente precisa ter é a mudança de cultura. Então, infelizmente, e isso mostrou desde o ano passado já, né? O Covid de uma forma negativa, mas nos trouxe essa amostra de que a gente precisa estar constantemente evoluindo, constantemente buscando soluções para melhorar o nosso dia a dia. E a grande dificuldade que nós tivemos no início, quando a gente fala em inovação, né, em melhorias, é justamente essa cultura que sempre foi assim, sempre funcionou dessa forma, então por que a gente vai mexer, por que a gente vai mudar isso? Então, isso basicamente é um ponto que precisa, né, ficar bem claro na corporação, na instituição, de que tudo que se busca é para melhorar e tudo que se busca não é para tirar de ninguém, é sim para trazer uma performance um pouco melhor, né, e obviamente um resultado melhor. E nessa questão de inovação, a gente busca sempre, aqui na empresa, estar antenado a isso, estar buscando soluções para facilitar a nossa operação, né? A gente entende que quanto menos manual for o processo, quanto menos depender de pessoas, a gente vai ter um ganho muito maior, seja ele de produtividade, seja ele lá no final de financeiro mesmo, né? Então, não se olha muito com relação a vou buscar isso ou aquilo por uma questão de custo, mas sim o que eu vou agregar isso no meu negócio, e isso acaba agregando, né? A gente tem aí
uma experiência bem bacana aí no uso de várias ferramentas, isso inclui também, no caso, né, a Troco, dentro desse nosso contexto, né? Então, isso ajuda muito o dia a dia da loja, isso ajuda muito o dia a dia da frente de caixa, principalmente, como o Thiago falou, é o gargalo do varejo, é o gargalo do supermercado, né? O cliente passa lá, né, usar o exemplo do Thiago, 3 horas, 2 horas, 1 hora, né, numa fila de açougue, padaria, mas quando chega na frente de caixa, ele quer em 3 minutos embora, né? Então, isso acaba atrapalhando o atendimento, perdendo venda, e a gente sempre está buscando ferramentas justamente para aumentar essa venda, né? E para que, obviamente, a frente de caixa seja mais ágil. Legal. Thiago, complementando a pergunta, como você tem comparativo com muitos outros varejistas, quando a gente pensa em inovação, e eu constantemente sou convidado a falar sobre inovação, porque pelo fato de estar em startup, acredita-se que inovação é isso, né? Mas como que você vê a diferença entre empresas que inovam, realmente pensando no back-office, gestão, operacional, para melhorar o dia a dia, versus aquelas que não olham para isso e acabam olhando só para o que é hype, né, na inovação, que está só no momento, mas não necessariamente gera uma melhoria contínua, né? Exato. Na verdade, assim, falando como empresa de software, né, primeiro ponto, a gente tem que estar antenado junto com o varejo para buscar essas inovações e facilitar essas inovações também, porque muitos pontos a gente tem que trabalhar no back-office nosso aqui, junto com a parceira, né, falando especificamente agora aqui da SLED, para viabilizar essas inovações para os nossos clientes, né? E aquele cliente que às vezes olha, de repente, às vezes como um gasto ou como tem que fazer uma alteração de postura dentro mesmo da própria empresa para se adaptar àquela mudança, acha que isso se torna caro, né? E, na verdade, é muito pelo contrário, né? O ganho de benefício que o varejo tem quando ele aposta realmente numa inovação e ele encara isso dentro da empresa, tendo que mudar algumas coisas, tem situações que sempre foi assim, mas agora eu preciso mudar, né? Então, a gente sabe que o ganho tem, o benefício que traz quando o cliente aposta em algo novo, nos cobra também como software, fornecedor de software de algo novo, né? Para que a gente consiga parceiros, boas empresas, leve as melhores práticas, compartilhar o que o supermercado está fazendo de bom, que é o que o William está fazendo agora aqui do Superpão, mostrar o que ele está tendo de benefício para encorajar os outros clientes a tomarem essa decisão, é a nossa missão também, e o cliente tem que entender que muitas vezes vai, às vezes, apertar em algum ponto, que você tem que mudar alguma rotina que sempre foi daquele jeito, você tem que mudar, mas que, no final das contas, isso vai ser muito mais barato para ele, né? Então, a gente fala, às vezes, aquilo que é intangível ali é justamente o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. Legal. O William, agora eu vou te perguntar, agora eu vou pedir para você passar conhecimento mesmo para a galera. Quando a gente vai ali para o case do Superpão, a gente sempre tem, no caso da solução de gestão de numerários, a gente tem 2 vieses, né? Sobre o SLED troco mesmo, mas eu acabo sempre achando que tem um valor muito grande a forma como a solução de troco se enquadra dentro do PDV. E aí, antes de a gente falar da solução de troco, como que foi as melhorias e outros processos que vocês implementaram lá no frente de caixa lá do RP Info, para fazer com que a necessidade, o fluxo, os tempos de troco e manuseio fossem reduzidos? A gente vem aí, desde o início de 2017, nessa busca aí de mudança de cultura e de forma de trabalhar na frente de caixa, né? Tivemos alguns cases já de alguns outros clientes da RP, na época, né, tive oportunidade de visitá-los, eles também estavam com a implantação de um processo novo, né? Vou pegar um pouco da fala do Thiago, acredito eu, mas a RP trouxe o chamado FFA, que é o fechamento automático de PDVs. Isso, para nós, mudou totalmente o conceito e a forma de fechamento, né, que nós tínhamos até então. Nós começamos, então, a implantar esse processo. O que esse processo trouxe de ganho para nós? Tudo aquilo que acontecia no PDV, na verdade, nós precisávamos fazer lançamentos manuais, conferências manuais inicialmente no PDV e, na sequência, lançamentos manuais. Isso, em termos de tempo, né, a gente mediu isso
e chegou a essas conclusões antes de fazer qualquer tipo de alteração na rotina da empresa, mas nós tivemos um ganho de tempo de um fechamento mínimo de PDV de 20 minutos, e nós contamos isso desde o momento que a fiscal de caixa chegava no PDV, fazia a contagem das cédulas, do dinheiro que tinha no PDV, e levava isso para um segundo setor, que é o setor de tesouraria. Esse tempo, no nosso caso, em média, era de 20 minutos, em algumas lojas até mais, por conta do tamanho da loja, da quantidade de operadores que tinha que fazer o seu fechamento de caixa em determinado horário. Mas chegamos aí num tempo mínimo de 20 minutos para cada fechamento de PDV. Então, se eu pego hoje a minha realidade, cada operador de caixa fecha o PDV 2 vezes. Então, 40 minutos ele levava do seu horário, lá das suas 7h20, para fazer fechamento de PDV. O que nós conseguimos com essa ferramenta, inicialmente? Reduzir esse tempo de 20 minutos para estourado 3 minutos. Então, o meu fechamento de PDV hoje, ele não leva 3 minutos para ser realizado. O que acontece com isso? Aquilo que o Thiago comentou até, que muitas coisas a gente não consegue medir. Esse, por exemplo, é um resultado que a gente não conseguiu medir. Lógico, eu consegui medir quanto tempo que ela ganhou, que foi 17 minutos. Mas aí o tempo que eu não consigo, o que eu não consigo medir efetivamente, para dividir com os demais, esse 17 minutos a mais, que vamos arredondar aí, 2 períodos, aí 30 minutos, para a gente fazer uma conta redonda, ela está operando no PDV, ela está registrando o produto e ela está trazendo faturamento para a minha loja. Então, essa é a conta que a gente fez também. Além de eu trazer uma redução de 17 minutos por fechamento, eu consegui aí com que ela operasse pelo menos mais meia hora de cada dia no PDV. O que aconteceu com isso? Eu consegui readequar a escala, eu consegui trabalhar com menos pessoas em determinados horários, porque não tinha mais aquela necessidade de tirar a pessoa 20 minutos ou meia hora antes do seu horário terminar, porque ela ia levar meia hora para fazer o seu acerto, o seu fechamento de PDV. Então, isso é um ganho que a gente teve consideravelmente, isso ficou bem, bem claro nas lojas. E, logicamente, mas que milagre que vocês fizeram? Na verdade, a gente depende de solução, aquilo que nós falamos anteriormente. Quando você apresenta isso, a primeira coisa que vem não, isso não dá certo porque a forma que a gente trabalha é diferente e isso não vai funcionar aqui. Isso funciona. Isso funciona em lojas que tem 10 PDVs, 15 PDVs, 40 PDVs, 100 PDVs. Nós temos 3 realidades de lojas aqui que funcionam perfeitamente em todas elas. É aquilo que eu falei, a gente depende de mostrar o formato e mudar um pouco a nossa cultura daquilo que sempre foi assim, então sempre tem que continuar assim, tá? O que nós conseguimos ganhar com isso aí, já, vou entrar um pouquinho também do sistema e antes de nós falarmos do troco especificamente. Logicamente que a gente precisou mudar várias das nossas rotinas, tá? Então, uma delas, nós reduzimos o nosso valor do troco no PDV. Mas estão falando de problema com troco, vamos reduzir o valor do troco. Para vocês terem uma ideia, a nossa realidade era, cada PDV tinha R$500 de troco. Então, o operador iniciava com R$500. Aí a gente foi entender qual era a realidade desses R$500. Eram cédulas de 50, 20, em alguns momentos cédulas de 100. Para quê? O operador começar com uma cédula de R$100. Então, a gente entendeu que o valor ideal seria ser de R$150. Eu consegui atender perfeitamente o troco, tá? Porque durante o dia ele vai girando esse troco, ele vai solicitando o troco. Então, perceba que o Thiago falou que a gente tem quase 500 PDVs. Então, só nessa redução de R$500 para R$150, quanto de dinheiro que eu deixei de ficar parado na minha loja para poder utilizar em outra situação ou simplesmente para deixar no banco, rendendo um super juro lá no banco, Mas, além do risco, obviamente, porque cada PDV tinha pelo menos R$500 em PDV. Então, pega uma loja que tem 20 PDVs aí, multiplica por 500, qual o risco disso, principalmente nos dias atuais? Então, mudou essa realidade. Bom, mas como é que vocês conseguiram? Primeiro, o meu troco realmente não era necessário diante daquilo que eu tinha. Segundo, a gente começou a fazer inúmeras sangrias durante a operação do PDV, durante o horário da pessoa no PDV, tá? Antes ele acumulava um valor e eu tirava o valor somente no final do seu expediente, lá do seu horário. Então, a gente, através do próprio sistema lá do frente de caixa, da RP, configuramos isso de acordo com o volume e movimentação de numerário de cada loja, para que, no determinado valor, o sistema vai emitir 3 avisos e precisa que a sangria seja realizada.
Se não realizar a sangria, vai travar o PDV. Pô, mas isso vai deixar de vender? Não. Eu estou travando o PDV para evitar que esse dinheiro fique no caixa, para reduzir o meu risco de assalto ou de roubo, e também para reduzir o tempo de fechamento desse PDV. Então, acabou que as fiscais de caixa passaram a ser muito mais operantes nesse processo de sangrias de PDV que nós não tínhamos anteriormente. Logicamente, com isso, né, então, uma situação vai buscando a outra e a gente já vai entra novamente no papo da inovação aí. Qual é a dificuldade que nós entendemos? Eu fazia uma sangria de PDV e eu tinha que levar lá na minha sala de tesouraria, que ficava do outro lado da loja, que ficava no segundo andar da loja, e isso demandava aí 5, 10 minutos, mais o tempo que a menina ficava conversando lá com a outra financeira, quando ela voltava já passaram meia hora. E o PDV rodando, a loja bombando e por aí vai. Então, a gente entendeu que a necessidade de colocar um cofre na frente de caixa. Isso parece ser loucura, e isso parecia ser loucura aqui no Superpão, de falar de eu colocar um cofre lotado de dinheiro na minha frente de caixa, certo? Quantos sinistros nós tivemos até hoje? Nada, zero. Tá? Em quase 5 anos de operação dessa forma aí. Mas por que isso? É um investimento? Foi um investimento. Inicialmente, com certeza, foi um investimento. Mas aí tem os retornos. Primeiro, todo o dinheiro que está nesse equipamento ele está segurado pela empresa de valores. Segundo, ele está na frente de caixa, então o tempo da minha fiscal de caixa ela reduz consideravelmente. Terceiro, o processo que ela fazia de sangria antes era conta o dinheiro no PDV, digita no sistema, leva para a tesouraria, a tesoureira confere o dinheiro e deixa no cofre da loja. Uma vez por dia, ou sei lá, 3 vezes por semana, que fosse, conforme a movimentação de cada loja, ela tinha que reconferir esse dinheiro para a empresa de valores poder levar esse dinheiro. O que acontece hoje com esse equipamento que nós temos na frente de caixa? À medida que a fiscal de caixa faz a sangria, faz a contagem de R$ 1.000, informa isso no sistema, obviamente, na frente de caixa, né, para eu ter esse controle financeiro, ela chega no equipamento, o próprio equipamento vai validar se o que ela está depositando realmente é R$ 1.000, então não tem chance de estar errado, né, porque antes acontecia bastante isso, a fiscal dizia que tirava 1.000, mas chegava só 900 lá no financeiro, cadê os R$ 100? Então o cofre garante essa contagem, vai emitir um comprovante disso, e esse comprovante vai voltar e vai fazer parte do meu fechamento PDV. Então, ou seja, de 5 processos que eu tinha, eu reduzi pelo menos para 3 processos. Aí você multiplica isso por 500 PDVs, cada PDV fechando 2 vezes ao dia, fazendo 4, 5 sangrias cada PDV, conforme o tamanho da loja. Então, começam a ser números que a gente já não consegue mais medir, não mensurar, mas que na prática a gente teve muito ganho. Tá? E aquele principal medo, que era o risco, né, isso acabou que não aconteceu, isso, na verdade, a gente só teve ganho com relação a esse fator. Então, isso, obviamente, né, fez com que nós fôssemos, né, estar buscando cada vez mais esses processos dentro da loja. Né? Boa. Bom, aí já vou te pedir, antes de a gente abrir para o Thiago, que eu quero que ele comente ali bastante sobre a questão do fechamento automatizado, da conexão disso com cofre e outras coisas. Em relação ao slide troco, do troco digital, o que vocês tiveram de resultado depois que vocês implementaram? Bom, o primeiro impacto disso, né, é a não necessidade de correr atrás de troco mais, certo? Logicamente que existe a dificuldade e aquela questão da mudança de cultura, mas uma vez que você, né, enganja aí a frente de caixa, principalmente os operadores de caixa, através de insistência mesmo, treinamento, insistência, né, quando eles colocam isso como rotina deles, meu problema de troco, que basicamente é moedas de 5, moedas de 10, que não existe mais, você não acha mais, isso ele acabou. Isso ficou bem claro no começo, quando a gente implantou aí em 3 lojas, né, para a gente fazer um piloto. Tinha loja que fazia o processo, né, com que o processo andasse, né, abraçou a SLED, abraçou o troco digital, e o problema dela resolveu. E outras lojas, né, que não tinham esse engajamento, continuavam com os mesmos problemas que nós tínhamos, como eu já comentei inicialmente. Então, o primeiro impacto nosso é essa questão de dar não mais necessidade de correr atrás de troco, né, seja das formas que a gente buscava isso anteriormente. Num segundo momento, ele acaba me trazendo um ganho no fechamento do PDV, porque quanto menos numerário eu tiver no PDV, mais rápido será o meu fechamento do PDV. Então, quanto menos moeda eu tiver para contar, menos será o tempo de fechamento do PDV, menos será a chance da minha fiscal de caixa errar, e elas erram, certo?
E também, né, eu acabo trazendo com que o cliente, de forma involuntária, tenha que voltar na minha loja, porque ele carregou a sua conta digital e ele tem lá 30, 40, 50 reais de saldo. Onde que ele vai gastar isso? No parceiro. Qual é o parceiro? No meu caso, Superpão, certo? No Mercado Bavaresco? Oi? Então, ele acaba trazendo, obviamente, né, essa possibilidade, não digo nem forçando, mas é uma situação natural, porque à medida que o cliente vai carregando a sua conta digital com saldo, em certo momento ele vai ter que gastar esse dinheiro. Ele vai gastar no parceiro que está credenciado com ele. Então, ou seja, é mais venda que eu realizo, sendo que aquele 30, 40 reais, pode ser que ele não fosse gastar conosco, pode ser que ele fosse gastar no concorrente ou, sei lá, em outro local. Então, isso também a gente acaba medindo isso, né, ao passar dos meses, porque o cliente realmente acaba voltando para poder usar o seu troco, né? Então, não é que ele vai não só vai carregar o seu troco e aquele saldo vai ficar. E ele tem outras possibilidades, aí você vai comentar, mas uma delas, que é poder gastar no estabelecimento, ele acaba acontecendo isso e a gente consegue mensurar isso de forma bem positiva aqui no Superpão. Legal, cara, obrigado. Tiago, minha pergunta para ti ela vai mais no sentido de que, considerando que a mensagem do William já deixou claros os benefícios de um processo estruturado, como sistema aí responsável pelo frente de caixa, como que é a amarração de tudo isso, né? De conectar soluções de troco digital, de cofre, de fazer o fechamento automático de caixa, como construir tudo isso para que isso fique utilizável tanto num cliente com 5 PDV ou com 500, como é o caso do Superpão? Perfeito, perfeito. Então, hoje são duas plataformas, né? Tanto o software do IRP, que é o guarda, né? O sistema de retaguarda da loja, e o sistema de frente de caixas. Porém, ambos são linkados no mesmo banco de dados. Então, as informações elas são gravadas de forma direta, né? Somente com um OK que nós fazemos ali ao final do dia. E aí existe todo um gerenciamento por trás disso. Por exemplo, quando nós falamos FFA, né, às vezes a pessoa não conhece, é uma sigla que ele representa o financeiro fechamento automatizado. Então, o que nós fazemos com esse fechamento de caixas automatizado? Há um certo tempo atrás, então imagina, como o William comentou, a operadora ia lá, fazia o fechamento do caixa, tiraria o relatório ali da saída do operador, e isso tinha que ser lançado realmente de forma manual, imputado essas informações dentro do PDV, dentro do sistema de retaguarda, de uma forma a conferir aquilo que realmente o sistema sabe que passou naquele PDV, né? Então, era o fechamento. Como falava-se, né, William, bater o caixa, né? Então, essa questão de bater o caixa ali, né, da operadora. E lembrando que são vários turnos, tá? Então, quando nós fazemos isso automatizado, nós pegamos todas as movimentações que aconteceram na gestão daquela operadora que estava no PDV, e nós fazemos toda essa conciliação automática dentro do PDV. Então, basta uma conferência e uma assinatura para fazer esse fechamento, né? A mesma questão, quando nós temos a questão do cofre inteligente, como é hoje uma questão do Superpão, outros clientes da RP que utilizam também, nós fazemos via integração, via API, essas comunicações diretas para que o nosso software grave automaticamente aquilo que alguém deveria fazer. Então, aquilo que o operador deveria amputar ou lançar manualmente, o sistema automatiza isso, né? E aí, o que nós fazemos falando isso como uma dica aqui para os clientes que estão conosco, né, os varejistas que estão conosco, nós podemos fazer assim, é um tema bem amplo que nós podemos abordar isso diretamente no cliente. Então, às vezes a pessoa quiser mandar uma mensagem ou mandar um bate-papo para que eu tenha que entrar em contato depois também e a gente fazer isso pontualmente, a fim de que mais clientes utilizem isso também, né, para que usem essa ferramenta, conheçam mais também da SLED, porque hoje o que acontece, Anderson, até para aproveitar essa oportunidade aqui e deixar essa mensagem, né? Para nós, é aquilo, são praticamente 2.000 clientes aí espalhados pelo Brasil. Então, às vezes, a gente não consegue fazer chegar com uma certa rapidez a informação para todos, né? No sentido de um contato mais direto, ou falar um pouco mais sobre a SLED também, dar um exemplo, por exemplo, sobre o que está acontecendo no Superpão, quer trocar um feedback, quer, de repente, trocar uma ideia com o William, né? Entender o que está sendo usado lá, conversar com o teu credenciado da RP, porque nós temos hoje 28 polos de credenciados espalhados no país. Então, todos os clientes que estão conosco aqui têm
um credenciado lá que é o responsável pelo supermercado dele, né? Então, nos cobrar também disso. Falar, olha, o Superpão está usando, como que eu faço para usar aqui, né? Então, o cliente tem esse direito de nos cobrar, né? E nós o dever de levar essas boas práticas para eles, tá? Então, é bem interessante a gente depois, no decorrer da reunião, o pessoal sinalizar para nós, Anderson, e para vocês também, para que a gente consiga levar a mesma experiência hoje que o Superpão está tendo, com a RP, com o SLED, e levar isso para demais clientes da RP, né? Excelente, Thiago. Deixa eu aproveitar e começar a responder algumas perguntas que estão fazendo sobre o SLED troco, porque eu acredito que a parte de fechamento e de cofre inteligente também gerou dúvidas, então vamos por partes. Vamos lá, pessoal, olha só. Tudo que a gente foi falado, eu vou tentar traduzir aqui cofre inteligente para quem não compreende o termo, eu já explico, o William se deu ali a boa vontade, ele já colocou. Mas vamos explicar a primeira questão do slide troco, né? Basicamente, o que a gente faz? Nós nos integramos a RP Info através do Software Express, do TEF, que alguns de vocês já conhecem também, né? E a gente faz a entrega de troco em formato digital, ou seja, no momento que o consumidor faz compra em dinheiro lá no Superpão, em pelo menos mais uns 20 clientes já da RP Info que já estão utilizando junto conosco, ao invés de receber 5 centavos, 10 centavos, é entregue direto no CPF do consumidor. E aí esse consumidor pode, posterior a isso, voltar e gastar novamente no Superpão. Pode também transferir para uma doação, para uma entidade ou recarregar celular. Mas a grande dinâmica é entregar troco digital ao invés de troco físico. Então, quando chega lá numa venda, o operador diz para o consumidor, você aceita receber seu troco em formato digital? E aí a SLED, da mesma forma que foi feita no Superpão, o que ela faz? Ela treina, alinha os materiais, treina os operadores, fiscais, apoia em toda essa estratégia para que o cliente aceite. E aí, a partir disso, consegue-se fazer duas coisas, tanto entregar troco digital no CPF, quanto fazer doação já direto no PDV, um estilo de troco solidário. Com uma diferença apenas, de que ao invés de incorporar o dinheiro para depois ir para o fechamento de caixa contábil, já pode ir direto para a instituição e ele termina a transação como troco. Então, basicamente, troco digital é isso e a gente se coloca à inteira disposição de todos, tanto através dos revendedores da RP, que tem o nosso contato direto, ou da própria RP, ou mesmo que vocês busquem a gente, é uma parceria próxima. E aí eu vou pedir para o William explicar aí para todos o que é cofre inteligente, que já tem várias perguntas nesse sentido. O cofre inteligente, na verdade, é um equipamento locado junto às empresas de valores, né, para que eu possa depositar todo o meu numerário da loja, e esse numerário ele fica garantido. Eu tenho um seguro, obviamente, em cima desse valor. Basicamente, é um cofre, né? Um cofre, só que ele tem toda a abertura dele, toda a manutenção dele é somente a empresa de valores que acaba utilizando. Então, a gente somente deposita valores, somente deposita numerários nesse equipamento, né? A partir daí, é tudo com a empresa de valores, né? Eu consigo, inclusive, controlar isso através de painéis, né? Que a empresa de valores nos fornece, tá? Eu consigo... Agora, se eu quiser entrar, eu sei quanto de dinheiro tem em cada cofre, quanto de dinheiro tem nas minhas lojas, eu consigo fazer conciliação daquilo que foi feito sangria no PDV com aquilo que foi efetivamente depositado no cofre, porque cada fiscal de caixa ou cada pessoa que deposita no cofre inteligente possui um usuário, então eu consigo amarrar isso aí, obviamente, tá? E acaba facilitando, obviamente, a questão da minha conciliação, né? Então, como que eu sei hoje que eu fiz uma sangria lá de R$1.000 e que esse valor efetivamente foi depositado ou não? Através da matrícula da fiscal, através da loja que ela depositou, através do cofre que ela está amarrada. Então, eu consigo fazer todo esse controle que antes eu não tinha, né? Então, aquilo que eu comentei anteriormente. Eu poderia ter uma sangria de R$1.000 ou um fechamento de R$1.000 no PDV e não ter a rastreabilidade desse dinheiro, né? Ou dar diferença no cofre, eu acredito que a realidade de alguns aí sejam a mesma nossa, mesmo com processos que a gente cada dia busca melhorar ainda, em algumas situações existem diferenças de cofre, eu acabo eliminando não, reduzindo, vamos dizer assim, né, os meus problemas e diferenças com base nesse equipamento, tá? Com relação ao fechamento automático, até eu ia comentar um pouquinho, o Thiago, né, falou sobre o FFA, e o pessoal até já perguntou aí.
Na verdade, o que é o fechamento automático? Então, só para vocês terem uma ideia, né, vou falar, logicamente, da nossa realidade aqui. A gente hoje faz, em média, 25 mil fechamentos de PDVs mês. Então, imagine que 25 mil fechamentos de PDVs mês, até 2017, eram lançados de forma manual. O que era lançado de forma manual? Cada loja tinha uma pessoa para fazer fechamento de PDV e lançamento no sistema. Então, ela pegava saída do operador por saída do operador e incluía essa informação no sistema. Então, quanto que passou de cartão Visa, quanto que passou de Master, quanto que passou de Visa Alimentação, de Sodexo, de dinheiro, e ela ia lançando essa informação no meu sistema, certo? Quando a RP Info lançou a FFA, o que dependia, obviamente, de nós? Fazer uma configuração no sistema, obviamente, precisa dizer que quando for cartão débito, Visa, eu preciso acreditar na conta X e debitar na conta Y. Quando for venda em dinheiro, conta X e conta Y. Uma configuração básica aí para quem entende o sistema é coisa, né, basiquinha de fazer. Mas o que me trouxe isso? Na minha realidade, de 25 mil fechamentos PDVs, que basicamente a gente faz por mês, 23 mil é automático. O que é automático? Ninguém faz mais nada. A partir da hora que você clica no botão saída do operador lá, que informa o valor que tem no PDV, ninguém mais mexe. Todos os lançamentos a débito e crédito estão lançados no financeiro, na minha contabilidade, certo? E eu fiquei, então, com apenas 2 mil PDVs, 1.800, conforme o mês aí, para eu tratar manual. Então, eu saí de uma realidade onde eu tinha 38 pessoas nas lojas fazendo fechamento de PDV, exclusivamente de fechamento de PDV e lançamento no sistema, para 2 pessoas aqui no meu financeiro central que controlam todas as minhas lojas e todos os fechamentos do PDV. Isso é o ganho que nós tivemos, é isso que a gente falou de inovação lá no começo, tá? Essa é a busca, tá? O que você ganha com isso? Reduz o processo manual, reduz erro, e eu tenho controle total daquilo que acontece na minha loja, tá? Como que eu confiro? Através de relatórios gerenciais que o sistema me fornece, através de painéis que a gente criou para conferir isso, né? Para, obviamente, ter essa certeza daquilo que aconteceu no PDV, realmente está lançado no sistema e realmente é o dinheiro que tem que ter no meu saldo de dinheiro da loja. Uma outra questão, né, que eu também tive bastante dificuldade aqui na própria empresa com relação a isso, e os comprovantes do PDV e os comprovantes de cartão, o que a gente vai fazer com isso? Joga tudo fora. Joga tudo fora, que você não vai usar para nada. Ah, mas se a empresa de cartão lá me liga pedindo comprovante de cartão, quantas vezes ela ligou para você pedindo? Certo? Então, nós tínhamos aqui, para vocês terem uma ideia, um volume de 1.000 caixas de arquivo a cada 3 meses, simplesmente usava isso nunca. Arquivava saída do operador, arquivava comprovante de sangria, arquivava comprovante de cartão, e aí a gente foi entender que momento que a gente usava isso. Nunca. Nunca. Em 4 anos, a gente teve 2 vendas que foram questionadas por cliente, uma de R$150, outra de 500, alguma coisinha, porque aí a gente não tinha o comprovante do cartão, porque era um cartão alimentação, que dependia da assinatura, enfim. Aí a empresa de cartão, a administradora, queria o comprovante. Eu não tinha o comprovante, eu não tenho o comprovante, certo? Aí, o senhor fala assim, então você perdeu a venda. Eu acho que eu ganhei, na verdade, porque eu deixei de receber 150 e deixei de receber 500. Mas quanto eu economizei só de papel e de tempo que minhas pessoas daqui do financeiro das lojas levavam para fazer conferência manual e arquivar isso. Então, é isso que a gente comenta com relação à mudança de pensamento, de cultura, de visão, tá? A gente precisa automatizar o processo, trazer isso de uma forma um pouco mais prática, para eu desonerar minha frente de caixa, para desonerar meu operador de caixa, certo? O problema dele hoje é vender, passar produto no PDV para vender. O resto, deixa que o sistema cuida. Essa é a nossa proposta, é isso que a gente vem buscando, né? Então, espero, né, ter colaborado com algumas dúvidas que surgiram nesse contexto que a gente comentou agora aí, Emerson. Boa. William, obrigado aí pela aula e eu sempre gosto de comentar, eu vim do mercado de RP há muitos anos atrás, eu conheço a RP Info lá de 2006, quando eu fechei uma parceria para folha de pagamento. Então, assim, o RP, e eu tenho certeza isso na RP Info, tem muita coisa que, se bem utilizada, vai gerar valor, vai gerar economia, vai liberar as pessoas para sair do operacional para ir para a geração de receita, que é o que interessa no fim do dia. Pessoal, nós temos duas coisas para a gente respeitar o horário. Nós vamos fazer um sorteio de alguns brindes.
E eu vou fazer só um último comentário. Nós estamos no próximo mês aí de abril, já está aí nos próximos dias. Além de resolver o problema de troco, a gente vai entrar na segunda camada, que é diminuir o fluxo de numerários, para diminuir a quantidade de dinheiro que fica dentro de loja. E aí a gente fechou uma parceria com a Mastercard e logo com as outras bandeiras, permitindo com que seja, em vez de um consumidor de qualquer cartão, de qualquer banco, desde que seja Mastercard nessa primeira fase, consiga sacar dinheiro direto da tua gaveta lá do PDV, lá do caixa. E aí, por que a gente está construindo isso? Basicamente, a gente vai pagar para o varejista por esse serviço prestado, porque os bancos emissores, os grandes emissores digitais, cooperativas, estão cada vez com menos agências e eles estão precisando que alguém preste o serviço para eles de ATM. Então, a gente, como varejista e nós da SLED, junto com a RP Info, vamos fazer com que os varejistas atraiam consumidores desses bancos que precisam aí de um prestador de serviço para ajudá-los. Só que tem ganhos extras, né? Atração de consumidores, economia, porque vai diminuir o fluxo de dinheiro, aumento de segurança. E aí isso aqui a gente vai chamar um papo específico, mas hoje só queria trazer para todos aí para conceitualizar. Pessoal, foi um prazer e a todos estamos aí à disposição.